antes de iniciarmos a aplicação da transformada de Laplace a circuitos elétricos, vamos fazer uma revisão da parte matemática da transformada de Laplace. Então, a transformada de Laplace, ela permite analisar o comportamento transitório de circuitos elétricos descritos por mais de uma equação diferencial. Essa ferramenta ela também permite determinar a resposta de circuitos com fontes de excitação mais complexas. E também a transformada de Laplace permite transformar do domínio do tempo para o domínio da frequência e vice-versa, do domínio da frequência para o domínio do tempo, com a transformada inversa de Laplace. Um outro conceito importante também que a gente já começou a introduzir com a transformada de Fourier, e aqui vai ficar mais evidente, até porque a transformada de Laplace é muito importante no estudo de sistemas, é o conceito de função de transferência, né? Então, com isso a gente consegue melhorar o entendimento dos circuitos elétricos, com esse conceito de função de transferência. Então, nesse caso, a função de transferência aqui no domínio da frequência S seria a relação entre a transformada de Laplace do sinal de saída e o sinal de entrada de um determinado sistema. Então, a transformada de Laplace ela pode ser subdividida em unilateral e bilateral. A transformada de Laplace unilaterais ela admite somente sinais causais, ou seja, para t maior do que zero. E a transformada de Laplace bilateral, ela admite tanto os sinais causais quanto os sinais não causais, em que o limite de integração aí, ele varia de menos infinito a mais infinito. Então, para os sinais que são do nosso interesse, as nossas aplicações em circuitos elétricos, a transformada de Laplace unilateral ela é mais aplicada. Então, a transformada de Laplace unilateral de um determinado sinal transformando o domínio do tempo para o domínio da frequência complexa S, é dado por essa expressão aqui. Laplace de f de t, né, é dado por essa integral aí. Então, resolvendo essa integral, a gente consegue transformar um sinal do domínio do tempo para o domínio da frequência complexa S. Então, essa é a transformada unilateral de Laplace. Então, por exemplo, a função degrau é uma função de muito interesse no estudo de circuitos elétricos. Então, aqui nós temos a definição da função degrau. Então, a função degrau unitário representada por U de t, ela é 0 para t menor do que 0 e 1 para t maior do que 0. Graficamente, nós temos ela aí. Então, percebam que existe uma descontinuidade em t igual a 0. Então, em situações que é necessário definir essa função em t igual a 0, utiliza-se 0,5, ok? A função impulso unitário, então, é uma outra função muito importante no estudo de circuitos elétricos. Então, a função impulso unitário, ela possui uma amplitude infinita e duração igual a 0. A área sob a função impulso unitário, ela é unitária. Então, aqui nós temos a definição da função impulso unitária. Então, para qualquer t diferente de 0, a função impulso ela é 0. E a integral de menos infinito a mais infinito dessa função ela é igual a 1. Então, nós temos as transformadas de Laplace, as funcionais e as operacionais. Então, vamos inicialmente nos concentrarmos nas transformadas funcionais, que é simplesmente a transformada de uma determinada função do domínio do tempo para o domínio da frequência. Então, por exemplo, a transformada de Laplace da função degrau unitária. Então, nós já apresentamos a função degrau unitário. A gente sabe que para t maior do que 0, essa função é 1. Né? Mas qual é a transformada de Laplace dessa função? Então, se eu tenho uma função degrau unitário no domínio do tempo, como é que eu represento ela no domínio da frequência S? Então, tenho que resolver essa integral. Então, essa integral é uma integral de simples resolução, ok? De tal forma que a função degrau unitário no domínio da frequência, ela é representada por 1 sobre S. Então, essa função ela vai ser muito utilizada principalmente quando a gente for representar uma fonte de excitação de um determinado circuito. Então, é comum representar essa fonte de excitação com a agregação da função degrau unitário.
Então aqui nós temos uma tabela da transformada de Laplace de uma série de funções de interesse. Ó, impulso unitário é um degrau unitário, nós acabamos de resolver a integral, é 1 sobre S. Rampa unitária, f de t igual a t, é 1 sobre S ao quadrado. A exponencial e elevado a menos at é 1 sobre S mais A, de tal forma que a resolução da integral ela serve assim como um exercício matemático. É bom resolver algumas dessas funções aqui matematicamente e chegar na expressão. Só que do ponto de vista de aplicação em circuitos elétricos, nós vamos normalmente buscar a transformada diretamente da tabela. Então aqui nós temos o exemplo de algumas dessas transformadas de Laplace que estão contidas naquela tabela, a integral que chega naquele valor, ok? Então quem tiver interesse, dá uma olhadinha, tenta resolver, vale como exercício. Transformadas operacionais. Então, a transformada operacional indica como operações matemáticas realizadas em f de t ou f de s são convertidas para o domínio oposto, ou do tempo para a frequência, ou o inverso, vice-versa, né? Então, uma outra utilidade grande das tabelas é que a gente pode fazer ou a transformada do tempo para a frequência, mas também a gente pode fazer o processo inverso, né? Transformar da frequência para o tempo. Então aqui nós temos algumas transformadas operacionais, ok? A diferenciação, aí nós temos aqui a resolução da integral da transformada unilateral de Laplace, quando a função é uma função, é a diferenciação de uma determinada função. Então aqui tem todo o procedimento realizando integrais por partes para chegar na transformada de Laplace, que é dado por essa expressão. Se nós tivermos uma integração, a função de interesse for uma integral, de um sinal, então a gente também pode resolver essa integral de Laplace unilateral, ok? E chegar numa expressão f de s sobre s. Mas, como eu tinha comentado, as tabelas estão aí para simplificar. Então, do ponto de vista de aplicação em circuitos elétricos, a gente vai utilizar as tabelas. Então, essas tabelas aqui vai nos auxiliar a não precisar resolver a integral em uma série de momentos que a gente vai se fazer valer do que já está tabelado. Então, para essa revisão inicial sobre a transformada de Laplace, eu vou ficando por aqui. Então, no próximo vídeo, eu vou trazer já aplicações da transformada de Laplace a circuitos elétricos.